Salve, salve! Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Genipapo Estúdio. Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e também ativasse o sininho. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais, @Genipapo Estúdio. E também estamos nas plataformas de áudio. Estamos na Apple Podcasts, na Anchor e também na Spotify. E também gostaria de anunciar nossa parceria com a Papic Pizzaria, uma pizzaria tradicional de Arraial da Ajuda, mais de 20 anos de tradição, que é parceira aqui do Genipapo. E se você quiser comer uma pizza com desconto, é só pegar o cupom de desconto que está aqui embaixo na descrição e mandar para eles no WhatsApp, que você tem 15% de desconto na sua pizza. Beleza? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre cultura. E eu estou aqui com um grande amigo e também profissional e hoje na gestão da cultura do município de Porto Seguro, o meu amigo Herculano. Herculano, obrigado pela sua presença. Imagina, eu pela que presença agradeço aqui no pelo Genipapo. convite. Você é a primeira pessoa da gestão que vem, então vai ser legal, que é uma oportunidade que tem da gente fazer essa conversa mesmo e de entender o que é que está sendo feito. Eu acho que é um espaço que dá para a gente bater um papo mesmo, para entender o que vocês estão pensando, o que vocês estão planejando. Mas antes da gente ir para o que Porto Seguro está fazendo, eu queria que você contasse um pouco da sua história. E, né, porque você é de Belmonte. Como é que é isso? Assim? Como é que você nasceu em Belmonte? Nasci em Belmonte, tive esse presente da vida. Na verdade, nasci em Itabuna, porque quando eu nasci, Belmonte só tinha 3 tipos de médico, né? As parteiras, as mães de santo e os médicos de verdade, que pouco que faziam parto cesariana, né? Só nasciam mesmo via parto normal. E como meu parto foi um pouco complicado e tal, eu nasci um pouco preguiçoso, com 10 meses. É mesmo, 10 meses. Aí tive que ir para Itabuna. Mas apenas nasci em Itabuna. Belmonte Uhum. é a terra que me ensinou a ser gente, né? Que massa. Porto Seguro, que a gente sempre teve esse vínculo desde a infância, né? Belmonte, Porto Seguro, de vir passar as férias, de ainda conhecer um Porto Seguro com uma energia, com uma simbiose pequenininha, né? E com uma energia fantástica. Aquilo já me seduzia sensivelmente. O próprio Arraial da Ajuda, ainda sem calçamento. As festas Tudo da isso Santa, faz né? parte de uma memória afetiva muito forte, né? Uhum. Muito forte, que até hoje me emociona muito, porque essas memórias fortalecem tanto o nosso passado quanto planejam o nosso futuro, né? Sim. E a nossa cria, né, de uma certa forma, né? E o que fez você se interessar pela cultura? Qual a sua formação técnica e o que foi? Eu sou administrador, mas veja só, a gente não escolhe trabalhar com cultura, com a arte, não. É a arte quem nos escolhe, né? Eu tentei até fugir um pouquinho, porque com questões da vida acadêmica e etc, mas a arte falou assim, não, eu te escolhi, não tem para onde correr. Eu sou escritor, já tenho um doutor honoris causa aí nas costas, são 4 livros e já estou planejando o 5º. Enfim, a arte sempre me deu o compasso da minha vida, né? Eu não seria absolutamente nada sem arte. Eu não faria outra coisa, eu não saberia fazer outra coisa. Por mais necessidade que eu tivesse, eu seria um profissional extremamente medíocre se não fosse trabalhar com a arte. Essa é a minha vida, a minha doação para esse estágio aqui nesse planeta, no planeta Terra, é o amor à arte. E isso é intransitivo. Que massa, que massa. E você traz essa sua experiência, consequentemente, para a administração. Você consegue juntar as duas coisas, né? Que eu acho que é um elemento que é importante. Né? A vida acadêmica nos ensina essa coisa mais cartesiana, mais pragmática, que são extremamente importantes, né? O planejamento e etc. Uma coisa acaba se amalgamando à outra, mas a sobreposição vai ser sempre a arte. Isso não tenha dúvida. Que massa. E eu queria que você falasse um pouco, você já teve a experiência também de gerir a cultura de Belmonte, que apesar de ser uma cidade muito perto, muito parecida nos costumes e no seu povo, é uma cidade completamente diferente no que tange a condição econômica, né, e desenvolvimento e tudo mais. Como foi para você? Você começou em Belmonte como trabalhar com
Como na gestão pública na cultura? Em gestão pública na cultura em Belmonte, né? Em outras ocasiões, em formato de consultoria e etc., palestras, enfim. Mas uma gestão pública, quem me deu essa honra, quem me inaugurou dessa forma foi de fato Belmonte, né? Que é uma cidade que tem uma força, a força da cultura popular de Belmonte é uma força que chega a ser enigmática, né? É impressionante como as pessoas fazem por amor, né? Como as coisas estão tão enraizadas na cidade que é impossível você pensar em Belmonte sem trabalhar efetivamente a sua cultura popular, né? Ainda um lugar onde está se descobrindo com suas potencialidades turísticas aos poucos, né? Mas isso é interessante porque à medida que isso acontece de forma paulatinamente, a gente consegue perceber a importância da lapidação e do fortalecimento, né? Não é aquela coisa corrida, né? Não, de repente não é explosiva, explode, né? não é explosiva. Então a coisa acontece paulatinamente. Então isso é extremamente importante para o planejamento, para o fortalecimento, para que quando a coisa estiver realmente aberta, né, realmente pronta, nós também estaremos protegidos. E isso é interessantíssimo, porque não acontece com esse apetite tão voraz que a gente acaba perdendo um pouco o fio da meada, né? E se esquecendo um pouco das essências, né? Isso é um pouco complicado. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, até falando sobre Dagmar aqui, né, que é uma das artistas belmontenses. E aí tem esse material dela, tem esse outro aqui também. A gente sempre que pode passa lá na... É um ícone, né? O trabalho eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho com ela, que você estava contando Dagmar aqui no bastidor. Um ícone do empoderamento feminino, da força da mulher guerreira, né? De criar, de parir 14 filhos sem uma vida acadêmica, sem um marido, sozinha, né? Ou seja, uma ocasião eu perguntei a ela quem foi que ensinou a Dag a fazer isso? Foi a necessidade. E isso é muito bonito porque é uma lição de vida, né? Uma lição moral, uma lição cultural, uma lição de vida que Dagmar vai certamente ser uma das grandes pioneiras do sul, extremo sul da Bahia, da mulher empoderada, da mulher força, né? Da filha do barro. O barro deu absolutamente tudo a Dagmar, aprendeu sozinha, porque por conta da necessidade. Hoje tem um trabalho belíssimo, onde os filhos e os netos continuam com esse legado. Então, Dagmar certamente certamente não, sobretudo é um ícone artístico e de beleza de vida, de força de vida, né? Que tanto nos inspira e nos ensina, né? Porque a gente realmente, atualmente, em tempos tão difíceis, né? Olhar para o outro, aprender com a experiência do outro, isso é quase que divino. E tá no MAN, né? Você comentou que a exposição tá em São Paulo, tá no MAN. É o documentário, a exposição, que tá linda, né? Daqui uns dias vem para Belmonte, para casa dela, para que ela receba essa honraria, né? Que massa. E aí, além desse trabalho, eu lembro que você também fez o Museu das Cadeiras lá, né? Com uma parceria muito boa com a CADES, com o Zanini, né? Que são grandes amigos e pessoas extremamente especiais quando se trata da cultura de Belmonte e da região, né? Eu acho que empresas como as empresas que patrocinam arte, né? Eu acho que já vivem assim um status de amadurecimento e de respaldo social com uma expertise extremamente interessante, que eu acho que outras deveriam copiar esse modelo. Porque hoje a gente precisa exatamente disso, né? Do consumo com a responsabilidade. Sendo essa responsabilidade, uma responsabilidade social, cultural, ambiental, eu acho que a gente consome com mais orgulho, com alegria, né? O Museu das Cadeiras lá em Belmonte. Bem, eu tenho um fetiche por museu, né? Eu sou absolutamente apaixonado por museu, pelas recuperações patrimoniais, porque eles são grandes núcleos. E são núcleos tanto culturais quanto acadêmicos, quanto de pesquisa, né, pedagógicos. E quando se cria, ou se recria, ou se restaura um patrimônio como esse, a gente está dando margem para que as coisas aconteçam com sedimentação, e não de forma mais frívola ou pueril, né? É um eixo, é um centro em que as coisas vão caminhar no entorno dele. Sim. E é permanente, é o que fica. É muito interessante, é muito bonito. E a gente trabalha não apenas o universo museológico, patrimonial, mas todo o entorno,
né? A importância disso é fundamental para a recomposição de um turismo cultural, para a própria cultura, para os eventos culturais, para o universo pedagógico, para o ambiente acadêmico. Então, olha que maravilha a gente tem apenas no invólucro, né, de um produto. Então, o museu, para mim, é algo que me emociona, que me enche os olhos e o coração, me eleva sensivelmente, né? A possibilidade de ampliar o campo museológico de Porto Seguro, por exemplo, que é uma honra. Eu agradeço demais a possibilidade que o prefeito está nos dando, que Jânio Natal está nos dando com essa possibilidade, essa força de falar, vai, a gente precisa disso. Né? Aí encontra uma pessoa que é louca por isso, que sou eu, aí é a fome com vontade de comer. Né? A gente vai falar até sobre isso, assim, sobre todo esse trabalho que vem sendo realizado nos museus, mas antes da gente saltar para Porto Seguro, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre a questão da preservação das fachadas dos imóveis de Belmonte, que teve também um trabalho de isenção de impostos, de incentivo. Como é que foi esse trabalho lá também? Foi um trabalho fantástico, porque eu acho que foi a primeira vez que a cidade começou a aprender um pouco mais de patrimônio, de preservação patrimonial, né? E foi um envolvimento extraordinário. Porque quando a gente chega naquela cidade, quando a gente chega na cidade que tem uma paisagem fantástica, um pôr do sol deslumbrante, uma arquitetura que nos remete a uma história, né, que a gente ainda não precisa viajar tanto para sentir ainda o pescador no Rio de Quitionha, cruzando os rios, o pescador cruzando os mares, as sacas de cacau no lombo das pessoas. Então, a gente se remete a um recanto, né? E ao mesmo tempo com uma poesia, com um ar de nobreza, digamos assim, que se a gente perde aquele patrimônio, a gente perde a cidade inteira. E normalmente, quando as pessoas estão melhorando um pouco a sua situação, a primeira coisa que ela quer fazer é reformar a sua casa. É normal, né? Mas quando se trata de patrimônio, a gente tem técnicas. E as técnicas de conservação e etc. Para que a coisa não venha a ser porque a coisa não venha a ser se deteriorar. Se deteriorar, né? Pois também se deteriorar e começar a perder a sua estética original, perder a originalidade. Essa descaracterização. Né? Né? A descaracterização é um grande mal quando a gente trata com o patrimônio. Mas bem, a pessoa não é obrigada, nem todo mundo é obrigado a saber disso. É obrigação da gestão oferecer esse recurso intelectual, né, esse capital intelectual, para que as pessoas saibam. Uma vez elas sabendo, aí elas estão cometendo um erro gravíssimo. Então a gente começou a trabalhar com a preservação do patrimônio, em primeiro lugar, mostrando para as pessoas a importância disso. Sim. Porque não adianta a gente fazer 3, 4, 5 leis, sendo que a própria cidade ainda não está envolvida nelas, né? Então eles aprenderam a amar o seu patrimônio, aprenderam a dialogar com a própria lei do tombamento municipal, e hoje as pessoas são os grandes provedores, tanto da lei quanto da conservação do seu patrimônio. Então isso foi muito interessante. Nós concedemos, se eu não me engano, acho que 100% ou 50% do IPTU para que as pessoas preservem, conservem a sua casa. Eles receberam um selo de patrimônio tombado e etc. E acredito, e deixamos já previsto para que todas essas casas tivessem um inventário, tanto o inventário arquitetônico quanto o inventário histórico, para que a gente também conseguisse reerguer a história de cada casa dessa. Né? Que é fundamental, né? Contar a história das famílias que moraram. Fundamental. Pouca gente sabe, pouca gente, assim, mas as pessoas que chegam recente aqui na região, vêm morar aqui, não têm consciência do que Belmonte representou para a região como um todo, porque era a cidade mais rica da região na época do cacau. E meu avô contava muito que ele, para ir no médico, tinha que ir para Belmonte, para ir para o banco, tinha que ir em Belmonte. Tudo as pessoas saíam, né, de Porto Seguro para estudar em Belmonte. Muita gente ia para Belmonte para estudar. Muita gente. As festas populares, os carnavais e etc. Né? Era uma cidade muito rica. O cacau
O cacau realmente era nosso grande ouro, né? O grande ouro. Claro que com muitos problemas sociais e etc. Claro. Fizeram parte daquela época, né? Uhum. E que foram soterrados, enterrados junto com essa opulência do cacau. É. Mas isso rendeu pra gente uma cidade com um rastro, né? De opulência, de cultura, de arquitetura, né? Que a gente O casario de tem Belmonte que é se orgulhar. incrível. É lindo. Incrível, é. Incrível. Toda vez que eu vou, eu sempre gosto muito de ficar andando pelas ruas e vendo aquele casario, que é um casario. E você percebe nessa comparação com Porto Seguro a pujança dos casarios de Belmonte, Sim, né? sim, Do porque hospital na praça ali, né? Daqueles imóveis todos. porque a gente fala de uma opulência do Art Nouveau, da Belle Époque, né? Aqui a gente tem realmente monumentos do século XVIII e etc., que não tinha essa concepção arquitetônica tão decorativa, né? Belmonte não, Belmonte é um pouco mais recente, que viveu essa concepção arquitetônica totalmente decorativa por conta dessa grande época, que foi a época de opulência do cacau e etc. Mas são verdadeiros monumentos, esculturas, né? É verdade. E aí, você fez esse trabalho, durou quanto tempo lá em Belmonte, esse trabalho à frente da... Foi uma gestão inteira, né? Uma gestão inteira, mas esse é o tipo de trabalho que não acaba nunca, né? Porque ele se renova, ele é dinâmico. Uhum. Eu não sei como anda o trabalho lá atualmente, mas é um trabalho que não deveria encerrar-se nunca, por conta do dinamismo, das necessidades, né? Uhum. A própria ação do tempo, né? Então isso aí eu acho que, se Belmonte realmente quiser manter o seu desenvolvimento e elevar-se no meio turístico, no cenário turístico, se não for pelos seus grandes vates históricos e não for pela força de sua cultura e sua beleza paisagística, eu acho que está indo no caminho errado. E não dá para falar de Belmonte sem falar também da Lira, né? Que é um patrimônio incrível. A Lira, de 15, as filarmônicas são incríveis, porque não são apenas recintos musicais, né? São escolas de música. E quando a gente trabalha num ambiente desse, é um ambiente altamente transformador, né? A gente está ensinando um ofício a uma adolescente. E quando a gente transforma o adolescente, as pessoas como um todo, né? Pelo aspecto, pela perspectiva da cultura e da arte, a gente está fazendo um trabalho belíssimo para o mundo agradece. Né? Eu até mandei a gente, nos nossos levantamentos aqui das festas de Nossa Senhora da Ajuda e tal, era comum, no início do século passado, via a Lira de Belmonte. Hoje também eles vieram esse ano. Eu vi. Eles pagam sempre uma promessa de gratidão à Nossa Senhora da Ajuda, estão sempre aqui. Porto tem a sua 2 de Julho, que também é heróica, também, fantástica, é linda. Né? Eu sou apaixonado por filarmônicas, né? A gente, lá em Belmonte, a gente acordava às 6 horas da manhã só para assistir as filarmônicas, ouvir as filarmônicas, né? Muito bacana. É uma sonoridade que se confunde com a paisagem e se adentra ao canto dos pássaros e aquilo fica num esplendor sensacional. Lá é Nossa Senhora do Carmo, né? Nossa Senhora do Carmo. Qual é o dia 16 de julho. 16 de julho. É também é novenário, né? Nossa Senhora do Carmo. 16 de julho, que é também uma festa muito bonita, principalmente por conservar ainda ritos extremamente antigos. Nós ainda temos cânticos em latim, né? Caramba. E isso é lindo, né? Porque uma das grandes evoluções da humanidade, ao meu ver, é a sua conservação, é a conservação dos seus patrimônios, né? Sejam eles os patrimônios arquitetônicos, os culturais, e você manter esse patrimônio ainda vivo em épocas como hoje, latim, né? É de uma força extraordinária. Isso é reflexo de força, né? Essa manutenção, a gente vê muito isso nas religiões de matriz africana, né? Por conta da sua própria, da força da linguagem oral e etc. Então, a conservação desse patrimônio é uma representação óbvia de força e evolução, né? Às vezes a manutenção, a conservação é um sinônimo muito maior de força do que a própria descaracterização e caminhar para
para outras evoluções, digamos assim, né? Sim. Então eu gosto muito disso, me emociona, e a gente aprende, tem a sensação de estar vivendo uma época que, apesar de não ser nossa, ela ainda nos traz muitos resquícios, né? Muitos resquícios. Muitos. Parece que a libertação da escravatura foi ontem, mas quando você chega, de fato, num terreiro de candomblé, nas religiões de matriz africana, nos quilombos e etc., você vai sentir que a escravidão foi ontem. Porque Fora a gente os impactos sociais que estão aí até hoje, até né? hoje, Gigantescos, né? gigantescos, né? Gigantescos, é uma coisa horrível. E a gente sempre vai encontrar aquele mais velho, né? Claro que com todo o respeito do mundo, porque ali tem uma verdadeira enciclopédia de cultura, de ensinamentos e etc. Que ela vai dizer, olha, meu avô, meu bisavô, quando era escravo, e você fala, nossa, foi ontem, né? Então isso é muito forte ainda, muito, muito forte. E essa preservação, a manutenção dessa estrutura, digamos, que um tanto que primitiva, ainda comer da folha da imbaúba, comer na folha da mamona, você andar descalço, você se curvar e bater sua cabeça no chão, isso é de uma beleza extraordinária, né? Sim. Ali é um encontro de fato com você mesmo e com o que há de mais límpido e tradicional praticamente no planeta Terra. Então essa manutenção eu admiro demais, admiro muito. Acho muito mais interessante você ter a gana, o apetite para que se mantenha a força das suas tradições conservadas, né, do que pensar numa manhã em se desmanchando esse universo tradicional e recriando, repaginando. Não, isso não é interessante. Não, eu concordo com você plenamente. Acho que a gente precisa, e essa região nossa é uma região muito especial para isso, né? Extremamente. Da gente contar essa história é incrível, né? Extremamente. Que eu acho que na verdade é o que diferencia, porque praia bonita você tem no mundo todo, cidade turística você tem aos montes. Eu acho que o que diferencia essa região é a história única e irrepetível dessa região, né? E a autoridade, especialmente se tratando de Porto Seguro, né? A cidade que mais tem a autoridade de dizer para o Brasil quem ele é. Né? Qual outra cidade no Brasil, esse país praticamente continental, com essa miscigenação fortíssima, essa beleza, esses sons extraordinários, né? Qual outra cidade no Brasil tem a autoridade de contar, de falar mais sobre o nascimento da nação brasileira do que Porto Seguro? Né? Então essa autoridade faz de Porto Seguro uma cidade majestosa, naturalmente. Né? Naturalmente. Aí você vem com todo o seu universo de sua cultura popular. Belíssimo. Belíssimo. As festas religiosas, os mastros sagrados, o samba de couro, o samba indígena. Que maravilha essa conexão. Né? E essa preservação, essa manutenção. Isso que a gente precisa desmascarar, digamos assim. Tirar, digamos assim, a cortina e colocá-los como um cenário principal. Sim. Porque eles são os grandes atores, né, desse universo cultural e dessa plenitude que é Porto Seguro. Então, eu queria até te perguntar, mas pode concluir que eu venho nessa linha, que eu queria te perguntar, na verdade, assim, agora você está chefiando a cultura aqui na Superintendência de Porto Seguro. Eu queria que você falasse também seu aspecto pessoal quando você foi convidado, o desafio, né? Porque você, como belmontense, talvez você tivesse uma sensação até de domínio maior, dizer assim, bom, Belmonte, eu consigo... você sentiu um friozinho na barriga quando falaram assim, ó, você vai ter que ir para Porto Seguro, certeza. porque apesar de ser próximo e frequentar aqui sempre, eu acho que a dinâmica é outra. E outra coisa, se não tiver esse frio na barriga, seja lá em qual trabalho for, não faça. Esse frio na barriga tem que ter, né? Tem que ter. Eu só não imaginava encontrar um Porto Seguro tão adormecido culturalmente, né? Sim. Tão fechado nesse sentido. Todos os museus fechados, todos os museus deteriorados, né? Todo o universo da cultura popular ainda totalmente solta, espaçada e... Bem, a gente gosta dos eventos, eles são extremamente importantes, né? Mas a gente precisa entender que eles são resultados de um trabalho.
Sim. né? Resultado de uma pedagogia, de um acompanhamento e etc. E não o nascer do enraizamento. Sim. Né? É. Não é, a gente gosta muito, eu acho que eles são extremamente importantes, essa coisa da máquina criativa e etc. Mas fazer cultura precisa de um conceito. É necessário conceituá-la para chegar ao resultado. Né? Uhum. E não simplesmente cair de paraquedas. É. E aí você chega, 2021, assume essa responsabilidade e você, pelo que você disse, você encontrou um cenário de, podemos dizer assim, um descuido, faltando organização, Triste, assim. muito Então, triste. o que você tem feito nesse processo de lá para cá, né? São quase 2 anos, em que eu imagino que você entrou e teve que começar a arrumar e estruturar. Arrumar, estruturar, legalizar, porque o campo museológico ele é extremamente importante e Uhum. ele nos cria como um referente para todo o universo da cultura popular e, consequentemente, para todos os eventos que envolvem o próprio universo cultural. É necessário que a gente crie, por exemplo, aí é de forma conceitual, o enraizamento, para que as coisas não fiquem soltas. Então, desde o momento que a gente leva um museu para o Arraial da Ajuda, um museu para Caraíva, um museu para Trancoso, amplia, reforma todos os equipamentos culturais da cidade. A gente está criando uma conexão, além de um roteiro, uma conexão entre todo o universo cultural, pedagógico e acadêmico. Uhum. E isso não vai acabar amanhã. Isso fica. Uhum. Então, todo o nosso referente está no entorno do campo museológico e do universo patrimonial. Sim. Porque ele é a nossa válvula de atração para toda a cultura popular e todo o universo pedagógico. A gente precisa começar por isso. E já começamos. E estamos caminhando, andando, evoluindo e nos fortalecendo cada vez mais em relação a isso. Uhum. Para que muito em breve a gente entregue toda a Cidade Alta, né, também conhecida como cidade histórica, com todos os seus equipamentos culturais funcionando, todo o universo da cultura popular no entorno e toda essa amálgama em desenvolvimento. Mas Sim. é necessário que se crie o fortalecimento e o enraizamento deles, para que não aconteça de amanhã ou semana que vem tudo isso desmoronar. Não, conceitual. Tem que ser algo num formato conceitual para que as coisas caminhem mesmo sem a nossa presença. Uhum. Isso é o mais importante. E aí você tem ali, você estava comentando que esse trabalho que vocês estão fazendo, vamos partir agora, vamos dividir a cidade geograficamente para a gente bater um papo sobre cada ponto dela. Começando pela cidade histórica, que eu tenho acompanhado, vocês têm feito aquela reforma que está belíssima da Igreja da Misericórdia, que é o Museu de Arte Sacra, que já está praticamente pronta a reforma, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Museu de Arte Sacra e o que está sendo pensado para ele, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Bem, ali tem uma das grandes joias de Porto Seguro, né? A coleção sacra, a coleção de arte sacra de Porto Seguro, ela é uma testemunha silenciosa de todo o passar, né, do tempo, e ela também é reflexo de todos esses estigmas e estilos. É uma coleção que, se você for analisá-la individualmente, você tem peças extraordinárias e peças menos extraordinárias. Uhum. Mas quando você consegue fazer uma análise holística de toda a coleção, ela é simplesmente fantástica. Peças que começam no século XVI e terminam no século XX. Ou seja, peças que começam praticamente com a chegada dos europeus aqui em Porto Seguro, né, com a chegada dos portugueses aqui em Porto Seguro, e terminam com a arte popular. Isso é fantástico, porque é o reflexo de nós mesmos. Quando a gente fala Museu de Arte Sacra, parece que a gente está indo para um templo religioso. Não, ali é um templo artístico. Uhum. Porque a arte sacra foi fundamental, assim como os objetos religiosos, como os templos religiosos, eles foram fundamentais para o desenvolvimento da arte nacional. Claro, claro. Né? Que na época o seu artífice. Sequer se pensava em arte fora dessa relação com a religião também, né? Então ela nos marca bastante, né? Essa arte sacra, especialmente a do século XVIII, ela nos marca sensivelmente.
porque é o começo do desenvolvimento da arte, ainda sem a própria noção de arte, sem o próprio conceito de arte nacional. E hoje são verdadeiros monumentos, verdadeiros templos espetaculares, com seus ornados, com sua mística, né? com suas tradições, com seus ocultismos ainda. Sim. Me lembro de uma que eu visitei uma igreja em Ouro Preto, e um desses altares tinha os búzios, a concha principal, e aí o rapaz falou assim, é porque eles gostavam muito de comer camarão. Aí que nada, né? Isso aqui é uma simbologia africana. Total, né? O artífice que esculpiu essa peça estava colocando aqui a sua grande mãe, a sua mãe Oxum, com seus búzios, com sua concha, seu ABB. Então ela é um objeto de pesquisa constante, né? Porque ela não está totalmente desvendada. Ou seja, a sensação que eu tenho em Porto Seguro é essa. É que Porto Seguro ainda não está totalmente desvendado. Mesmo depois de 500 anos. Pois mesmo depois de 5 mil anos. É verdade, 5 mil anos, como a gente vai chegar nesse ponto também. Mesmo depois de 5 ela não foi desvendada totalmente. Né? E isso é muito bom. Tem muita história a se contar, né? Muita história que ainda está encoberta. E desde o momento que a gente se propõe a despir essa história, contar a história com todas as perspectivas, né? Mesmo que não tão mesmo que não tão aceitadas academicamente, mas são perspectivas. Mas essa história encoberta é que é fascinante, porque ela vem necessariamente do povo. Sim. Ela vem necessariamente da cultura popular. Quando a gente, ao entrar no Museu de Arte Sacra, eu acho que precisa de uma desacralização. Né? Uma coisa é você observar o objeto dentro de um templo religioso. Né? Ali é um objeto de veneração, é um objeto que está recebendo toda a mística sacrossanta do povo católico. Mas aquele mesmo objeto, quando ele entra para um museu, ele entra como uma peça de arte. Claro. Que ele tem que ser analisado com outro crivo. Né? E aí sim, um objeto de arte que tem toda uma contextualização histórica, cultural, e vai se transformar também num material pedagógico para o universo acadêmico. E a ideia é, além dessa reforma arquitetônica que está acontecendo e da parte interna e externa, eu acompanhei, estive lá com você, a gente deu uma olhada, há também um trabalho de recuperação das próprias peças, né, que está sendo pensado, né? Está sendo pensado com a gente, com o IPAC, etc. Porque o trabalho não tem que ser uma maquiagem, né? Você faz um trabalho bem feito, você não faz. Não adianta. Né? A gente pensa no Museu de Arte Sacra com toda uma reelaboração, uma reedição, não apenas dos objetos sacros, que são objetos formais, mas também o universo da cultura popular lá dentro. Porque a igreja hoje, a igreja católica especialmente, tem um envolvimento com a criação das festas populares, que é um envolvimento direto. E aqui em Porto Seguro, na Terra de Reis. Pois exatamente. São os marcos sagrados, é o São Sebastião, é o São Brás, etc. Né? Então, não adianta a gente formalizar um equipamento como aquele, porque senão as pessoas vão começar a se amedrontar dele. Com certeza. A gente tem que levar o povo para dentro. Sim. Né? E levar o povo de forma literal. Então, ou seja, não apenas os objetos sacros, mas todo o envolvimento que os objetos sacros renderam para a sociedade na sua construção de sua cultura popular. Então ali entra toda uma pesquisa, todo um trabalho de homenagens à cultura popular de Porto Seguro, né, que eu acho que a gente vai se encontrar lá dentro. Sim. Isso é o mais importante. Né? Você se encontrar, você se observar, você se achar, se reconhecer. Ou seja, isso é extremamente importante. Eu não quero mais ouvir do nosso porto segurense que este museu não me representa. E aí é importante você falar isso, porque eu vou para o outro museu, que é o Museu do Paço Municipal, que é o principal museu da cidade, né? O prédio, inclusive, é o maior prédio também ali. E aí eu queria que você falasse sobre essa reformulação completa daquele museu, que foi chamado de Museu do Descobrimento durante muito tempo, que inclusive até essa nomenclatura super questionável e também contando só uma parte da história de uma visão sempre europeia. Exatamente. E o que é que está sendo pensado para o principal museu da cidade, que é o Museu do Paço Municipal? O que acontece? É uma perspectiva. É impossível, de fato, a gente falar da história de Porto Seguro sem colocar, sem ter, né, essa perspectiva da chegada dos portugueses em 1500. Claro. Isso é um fato.
né? E jamais iremos apagar esse fato. Eu acho que já apagaram fatos demais da nossa história. E não é isso que a gente quer. O que a gente não quer é apenas fazer o preenchimento com uma museografia com uma perspectiva. A gente não está falando mais do Museu do Descobrimento. A gente está falando do Museu de Porto Seguro. Então, quando a gente fala do Museu de Porto Seguro, a gente precisa imediatamente inserir o Porto Segurense lá dentro. Sim. Né, com suas histórias, com suas perspectivas, com todas as suas ambições, com as suas derrotas, com os seus sentimentos, com as suas lutas, especialmente. Né? Então, o que está sendo pensado é uma construção coletiva junto com o povo para nos direcionar o que iremos fazer com o Museu de Porto Seguro. Legal. Eu acho que é um fragmento da história que certamente nós iremos errar menos. Porque o fio condutor dessa prospecção é o povo. Sim. Não é o meu desejo. Não é apenas o seu desejo. Não são os nossos fetiches. Não. Quem está nos conduzindo é o povo. Sim. E é o povo que vai dizer na sua reinauguração: agora este museu me representa. É exatamente isso que a gente precisa ouvir. Agora esse museu nos representa. Aí eu não vou ter mais nada para fazer, a não ser chorar, né? E aí você, hoje, quem quiser, por exemplo, participar desse processo, como é que a pessoa faz? Pode procurar a Superintendência de Cultura, que ela fala, eu quero ser ouvido. Exato, e quero participar desse processo de... Aliás, é tudo que a gente quer. Entendi. É tudo que a gente quer. Quanto mais gente, nem que se transforme numa assembleia, não tem problema. A gente não está com pressa, mas a gente quer fazer a coisa certa. Entendi. Né? Então, a sua participação, a participação de quem quiser, porque certamente quando você se propõe a participar de um processo como esse, é primeiro que você respeita o processo, você ama o processo e tem o que fazer. Sim. Ninguém vai se predispor a participar de um processo como esse, que é um processo lento, trabalhoso, né? O trabalho, a elaboração, a lapidação, até chegar de fato a finalização com a sua museografia, com o seu aspecto museográfico pronto. Sim. É longo, é uma caminhada longa. Então ninguém vai se predispor a participar de um grupo como esse, né? Com discussões, ou seja, você vai deixar os seus afazeres para participar de um grupo desse, sem que não tenha de fato que contribuir. Então a gente se orgulha de fato, se orgulha muito quando alguém chega e fala assim, olha, eu quero participar desse grupo. Legal. Eu quero estar com vocês. É tanto que eu quero ver muito na sua placa de inauguração, Curadoria, o povo de Porto Seguro. Legal. E aí eu queria, continuando na cidade histórica, vocês também estão com a pretensão de inaugurar a Casa dos Cacos, né, que você comentou, que é oriunda da coleção do acervo e dos levantamentos arqueológicos aqui na região, e por isso 5.000 anos, né, que foi o que a gente estava aqui conversando, que existe, né, essa presença humana aqui por pelo menos 5.000 anos aqui em Porto Seguro. Então Porto Seguro precisa contar também a sua história muito antes dos 500 anos, porque Porto Seguro não só existiam povos tradicionais, mas havia uma sobreposição desses povos, né? Então as escavações comprovaram que se você cavava um pouco, você descobriu uma determinada etnia. Se você cavasse um pouco mais, você descobria outra. Então há não só a presença, mas também a sobreposição dessas presenças ali dos povos tradicionais, dos povos indígenas e inclusive de diferentes troncos linguísticos e aí acho que a Casa dos Cacos vem para contar essa história, não é? Vem para contar essa história, e uma história belíssima. Muito, muito. Uma história belíssima, desmistificadora ao mesmo tempo. Parece que a gente tá falando de 5.000 anos atrás, mas a sensação que dá é que são 5.000 anos para frente, né? Porque são tantas descobertas, né? É como se a gente estivesse repaginando toda essa história, né? Isso é deslumbrante quando a gente consegue perceber essa força, essa identidade. Ou seja, a gente está indo no que há de mais fundo, no que há de mais profundo da identidade porto-segurense. Que legal. E se chamar a Casa dos Cacos é uma grande brincadeira, né? É uma grande brincadeira porque a gente perde um pouco dessa formalidade de uma arqueologia, né? De um arqueólogo. E, no entanto, a gente ouve muito no linguajar popular. Aquele bocado de cacareco. E que, no fim das contas, majoritariamente o que se encontra é caco de cerâmica, né? Que é o que ficou, é o que restou, né? Apesar de existirem urnas funerárias, itens de utensílios no geral, mas
E aí, além da casa, foi uma conquista também muito importante de ter mantido essa coleção aqui, porque ela estava inclusive correndo o risco de ser levada embora, né? Totalmente, né? Nós estamos falando de negociações de quase 20 anos, né? Em que as empresas especializadas, né, com toda essa responsabilidade com o Porto Seguro, tentavam essa parceria público-privada, mas nunca se teve esse interesse. E quando eu fiquei sabendo, que foi pior do que uma apunhalada. A gente não pode perder isso. A gente não pode perder os cacos da nossa história, os cacos da nossa identidade. A gente não pode. O que a gente pode fazer para que se mantenha pelo menos parte desse acervo aqui em Porto Seguro? Então foram meses de negociação, né? Inclusive fechamos uma parceria técnica com a UESC, estamos fechando outra parceria técnica com a UFSB, porque também não adianta abrir esses equipamentos sem o fluxo fundamental do ambiente acadêmico. Claro. Né? Ou seja, aí você cria esses equipamentos, mas cria equipamentos estáticos. Né? Eles vão dar um novo blender para o turismo Porto Segurense, certamente. Mas a gente também precisa dar uma ênfase, sobretudo, na questão do desenvolvimento cultural e acadêmico, ou seja, que é o lado pedagógico. Sim. Então, quando a gente começa a ter essas discussões com o acervo arqueológico de Porto Seguro, a gente viu realmente praticamente a saída dele inteiro de Porto Seguro. Sim. Né? Inteiro. Então houve um compromisso, nós selamos esse compromisso, inclusive com Luiz Viva, com o acervo, né? Claro, sempre com parceria técnica com o IFAM e os órgãos especializados. Só que Porto Seguro não merece perder isso. Não, é inacreditável pensar que a arqueologia realizada aqui, com itens que estão aqui, sejam levados para outros lugares. Tudo bem que o prédio da UESC, que é oriundo de um TAC e etc., ele vai abrigar grandes coleções, né? Coleções de Salvador, Pelourinho e etc., mas de Porto Seguro, não, deixa aqui, a gente quer. É isso. E além disso, na cidade histórica também tem a Igreja de São Benedito. Que tem, né, essa com as ruínas. Né? Com as ruínas do lado e essa ideia de que seria o primeiro teatro do Brasil. Exatamente. E aí o que está sendo pensado também com relação a isso? Uma vez a gente revitalizando a igreja e excepcionalmente as ruínas, porque, olha, é muito bonito, é colorido, você vê aqueles fitilhos, eu acho que é um comportamento turístico bonitinho, né? Você lá amarrar suas fitinhas, etc. Mas eu acho que tem lugares específicos, tem lugares mais especiais do que um fitilho na frente da ruína do primeiro colégio jesuítico do Brasil, né? Ali, de fato, é uma ruína, é especial demais para que ela seja coberta com um tapete colorido. É bonito o tapete, fica lindo, quando passa o vento, as fotografias, é de uma beleza plástica fantástica. Mas tem lugares que ela fica melhor. Ali o ideal é que a gente faça a retirada do fitilho, coloque de fato as ruínas em evidência, né? Refaça o Alto de São Benedito, que é toda aquela incorporação dos povos tradicionais, dos povos originários, com o seu alto, com a sua grande peça de teatro, né? que seja ela um espetáculo permanente, né? E a gente planeja transformar a Igreja de São Benedito num espetáculo de luz e som. Legal, que é aquela projeção na parede da igreja. Exato, na parede da igreja. Porque certamente a cidade alta vai ter uma efervescência, né? Tanto gastronômica, turística e excepcionalmente cultural como ela nunca viu. E que é tão importante para um lugar tão lindo. Lindo, lindo. Eu acho que é um dos lugares mais lindos do mundo. É uma verdade. paisagem incrível. Primeiro conjunto habitacional do Brasil, né? De uma beleza cantadora. E aí, acho que a gente fecha a cidade histórica, né? E falta também o Fortim. O Fortim. O Fortim já solicitou também o projeto. Maravilha, que o Fortim, para quem não sabe, quem está nos assistindo, é onde estão os canhões ali. Estão os canhões. Né? E outra coisa, é tão delicado trabalhar com o Fortim, é muito, muito delicado, porque aquilo não é uma construção de alvenaria, é uma construção de adobão, né? Ou seja, o adobão é aquela base de barro e areia, né? É tudo muito, muito delicado,
que a gente vai precisar de um tempo para a gente viver antes de fazer a restauração, porque ali realmente vai ser um processo de restauro. A gente precisa vivenciar aquele entorno para saber se é só aquilo, se tinha alguma coisa a mais, né? Sim. E transformar de fato aquele lugar num objeto turístico, pedagógico e cultural. Legal. E merece. Se eu não me engano, é a primeira do Brasil, a primeira fortificação do Brasil feita em adubão. Tá vendo? Olha só. Eu acho que, se eu não me engano, é a primeira. E é muito. Aquilo é de uma delicadeza que precisa de fato. E aí, saindo da cidade histórica, a gente tem também, né, toda a cidade baixa ali, com várias ruas são importantes, a própria Passarela e toda a região da Tarifa, né, da Casa da Lenha. Sim. O que está sendo pensado também para a cidade baixa? Você já comentou comigo, teve a reforma já da Casa da Lenha. O que vai ser a Casa da Lenha agora, quando sai essa exposição? O que está sendo pensado para a Casa da Lenha? Eu acho que a Casa da Lenha ela precisa ser uma grande galeria. Uma galeria com as portas abertas para o Porto Segurense, especialmente para o Porto Segurense. A gente precisa desse espaço, né? Eu gosto muito de estar ali, né? Mas a gente acabou de receber da UESC 2 equipamentos lá na Cidade Alta, em que a gente pode transformar também em equipamentos administrativos voltados para a cultura. Porque hoje vocês estão na Casa da Lenha, Hoje né? a gente está na Casa da Lenha, orgulhosamente, né? Porque é a Casa da Cultura de Porto Seguro. Mas eu acredito, eu gostaria muito de entregar a Casa da Lenha como uma grande galeria. Quando a gente pensa em todo esse espaço, todos esses espaços museológicos, a gente não pode também deixar de pensar numa reserva técnica. E a Casa da Lenha pode funcionar, além de galeria, como reserva técnica e etc. Porque ainda tem aquele quintal no fundo ali, tem uma estrutura exato, que daria ali para... pode ser um café, enfim. Ela precisa ter esse dinamismo. Ela precisa estar com as portas abertas para a cultura e pela cultura. Eu vou até chamar, eu chamei de Casa da Lenha, mas vou falar também que tem outro nome, que é o Solar dos Ramos, porque tem gente mais antiga de Porto Seguro que briga. Fala, não, lá na Casa da Lenha não, lá é Solar dos Ramos. Já vi, já me puxaram a orelha. E aí outra coisa que você comentou também é que há também aí a pretensão de uma Casa da Lambada, né? Tá Que nascendo, o projeto tá embrionário. Bem, a gente não pode falar de Porto Seguro aí com seu aspecto turístico, principalmente com seu aspecto turístico. A Lambada levou o nome de Porto Seguro para o mundo inteiro. Pro mundo todo. Né? E é um ritmo fabuloso, né? Um ritmo sensual, é bom de se ver, é bom de executar, é gostoso, né? É muito bonito. E pelo fato dessa importância, de ter levado o nome de Porto Seguro para tantos lugares, para o mundo inteiro, a gente ainda tem grandes lambadeiros, a Duca, Caraíva e etc. Aqui no Arraial, grandes e grandes lambadeiros, me perdoe, não vou me lembrar o nome de todos, mas sim, estão todos abraçados e honrados. Então é uma grande honra para a gente começar a entrar nesse tema, né? Sim. Esse tema tão importante, culturalmente, sim, mas sobretudo turisticamente, né? E quando as coisas se juntam nessa amálgama do turismo cultural, a gente não pode esquecer da Lambada, nunca, nunca. Pela importância, né, para a cidade. O próprio axé, né? O axé de Porto Seguro é muito especial. A gente tem o nascimento do axé lá em Salvador, tem toda essa dissidência do axé na Bahia, especialmente nos seus momentos carnavalescos, mas você tem uma ramificação do axé em Porto Seguro que é extremamente especial, né? Me lembro quando eu era criança, a lamba aeróbica. A lamba aeróbica é daqui, criada aqui. Nasceu e foi parida em Porto Seguro. Né? A lambada, a gente pode dizer com toda essa... A lambada de Porto Seguro é extremamente especial, peculiar. Né? E a gente, tudo bem, os ritmos acontecem, os novos ritmos acontecem, sem problema nenhum. A música tem disso, né? Esse dinamismo, a força do investimento e etc. Mas se faz parte da nossa história, se faz parte da nossa conceitualização cultural, ela não pode morrer. Sim. E já que morreu, vamos tentar ressuscitá-la. Não, é isso aí. E aí, tem mais alguma coisa pensada ali pro centro de Porto Seguro, agora assim, de bate pronto, que... Não, agora finalizando essas etapas, aí a gente começa a atravessar a balsa, né? Pois é, aí é isso que aí a gente vai seguindo aqui geograficamente. Vamos atravessar a balsa. Eu queria perguntar para você o seguinte: uma das coisas que a gente conversa aqui no Arraial da Ajuda é a falta da presença da história do Arraial da Ajuda em Porto Seguro, assim, nos museus e tudo, porque
Arraial da Ajuda tem uma dinâmica de desenvolvimento histórico completamente diferente, porque só se desenvolve a partir da chegada dos jesuítas, em 1549, se tornou o local central deles, assim, então José de Anchieta, Nóbrega, todos eles aqui em Arraial da Ajuda. Tem até uma lenda que diz que a primeira carta que cria a cidade de São Paulo pode ter sido escrita aqui. Então, assim, tem tanta coisa que pode ser contada também numa outra perspectiva, que quando a gente vai no Museu de Porto Seguro, a gente não encontra nada que faça referência a esses elementos, porque está muito focado nessa questão da chegada, ou alguma coisa ou outra do Pero do Campo Tourinho, que é o primeiro donatário que chega, mas ele chega 14 anos antes. Então, assim, tem uma diferença. Então, eu queria perguntar para você, porque a gente aqui conversa muito que a Arraial da Ajuda mereceria 2 museus, que seria que seria o Museu do Arraial da Ajuda, que seria legal que fosse ali próximo da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, e que contasse a história que fez a Arraial da Ajuda ser o que é a peregrinação. Sim. E a Romaria de Nossa Senhora da Ajuda, primeiro santuário mariano do Brasil, das Américas. Então, o primeiro relato também de milagre em toda a América portuguesa. Então, assim, a gente tem realmente uma história incrível para contar dessa trajetória. Até te mandei, né, aquele fragmento de livro também. Bonito. São séculos de pessoas vindo para cá para poder participar dessa festa. E também um outro fator que é muito importante para o desenvolvimento da região como um todo, que é o campo de aviação. Né, o campo de aviação ele startou um desenvolvimento nessa região como um todo, e também é uma história que não é contada praticamente em lugar nenhum, salvo aquela placa de mármore que está na parede do museu. Fora isso, não tem nenhuma outra referência, apesar de ter sido ela, por exemplo, a responsável pela reforma de todos os prédios da cidade, investimentos de infraestrutura na cidade inteira, vários impactos que são sentidos até hoje. Então eu queria saber de você o que está sendo pensado para Arraial da Ajuda, para que as pessoas possam saber, quem é daqui também possa saber, o que está sendo pensado pela Superintendência de Cultura. Quando o Museu de Porto Seguro, ele tem que ser esse útero mesmo. Contar todas essas histórias. Ele tem que nascer com essa visualização mesmo. É uma concepção básica. Tem que ter a história de todos os lugares. A gente precisa entrar no Museu de Porto Seguro, além de se reconhecer, sair de lá com um apetite. O apetite de quê? De consumir Porto Seguro, de conhecer Porto Seguro cada vez mais, né? E colocar cada vez mais em evidência dessas histórias mais encobertas. Em Arraial, aí ele sai do museu com esse apetite. Eu quero conhecer Arraial, eu quero conhecer Trancoso, quero conhecer Caraíba, quero conhecer Vale Verde, etc. Né? Chegando em Arraial da Ajuda, ele necessariamente vai encontrar o seu museu, porque é o que a gente está pensando assim que a gente concluir essa etapa em Porto Seguro, cidade histórica, cidade alta, etc. Como é que a gente consegue, como é que a gente tem aqui no Arraial histórias tão incríveis, ou seja, o próprio nascimento do Arraial, histórias peculiares para o mundo inteiro, para a consolidação da nação brasileira, né? E a gente ainda não tem esse espaço museográfico. Demorou, né? Com certeza. Demorou muito, mas esse é o momento. Esse é o momento, e também com essa construção coletiva. Também com essa construção coletiva. Por mais que a gente tenha um profissional da área da museologia e etc., mas é essa concepção que a gente tem que dar para o espaço museológico de Arraial da Ajuda também. Sim. É a consulta popular, a participação do povo, a gente não pode esquecer dos nossos hippies, dos nossos pescadores, dos nossos lambadeiros, mas sobretudo sobretudo falar de quem realmente consolidou tudo isso, né? Que é a fé. Claro. A fé em Nossa Senhora da Ajuda. E é uma fé linda. É o primeiro santuário das Américas, o primeiro milagre brasileiro. Né? Ou seja, os filhos de Arraial da Ajuda podem se orgulhar, podem bater no peito e falar: eu sou filho de um milagre. E sou filho do primeiro milagre brasileiro. Né? Nossa Senhora começa a matar nossa sede, literalmente, de fé e de água desde o século XVI. E por muito menos, já seria necessário. Com certeza. Imagine com tudo isso. A sensação que eu tenho é essa. Se fosse muito menos, como tem, assim, a gente vai para alguns lugares e fala, tem um museu ali, aí você vai ver, conta uma história que você fala assim, pô, Porto Seguro cabe 1 milhão de histórias muito mais. E outra, a gente precisa criar o apetite na população
de naturalmente encarar Porto Seguro e seus distritos, Porto Seguro como um todo, como um grande museu a céu aberto. Porque cada passo que você dá em Porto Seguro, cada passo que você der aqui em todos os seus lugares, Mucugê e etc., você tem uma história para contar. Sim. Você tem um fragmento histórico para contar, para se observar, o paisagístico e etc. Então, transformar essa cidade é também transformar a população. Transformar essa cidade num museu a céu aberto, desenvolver todo esse campo museológico, como a gente tem essa pretensão, e nós certamente iremos fazer, é também transformar a população. Porque aí é que volta a questão do conceito. Uma vez que você oficializa Porto Seguro como uma cidade a céu aberto, que as pessoas ganham esse prazer de estar falando da sua cidade como uma cidade museu. Você começa naturalmente a ensinar as pessoas a proteger isso, a desenvolver, a proteger e, consequentemente, transformar as pessoas em melhores cidadãos. Né? Então olha que força tem isso. Né? A gente consegue trabalhar todas essas perspectivas culturais, pedagógicas, ambientais, se tratando de um espaço. Apenas um espaço. Com certeza. Então isso é de uma força excepcional, que a gente certamente faz esse convite o tempo inteiro para que as pessoas de fato participem desse processo, né? Porque não é só a devolução da história, mas é a concepção do recontar a história de forma oficial. Sim. Real, sem máscaras. Então, quanto mais o povo estiver seduzido por esse momento, melhor para a gente. Sim. Melhor para a história, melhor para a cultura, melhor para Porto Seguro. Então a gestão tem essa concepção também de que seria um caminho interessante esses dois equipamentos, além dessa ideia dessa concepção da cidade a um museu a céu aberto, mas também esses equipamentos em Arraial da Ajuda seriam equipamentos fundamentais. Sim, né? O campo de aviação, né? Que espaço bonito tem ali, enorme. São 40 hectares. Dá para fazer tanta coisa interessante, né? Ele todo, eu acho que merecia ser um espaço de memória, né? Como declarado pelo IPHAN, inclusive. Sim. Mas sair daquela ideia de um museu, uma construção quadrada em que você entra por uma porta, e sim esse ambiente do campo de aviação como um todo ser entendido e visto como um espaço de memória. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. É o que a gente acredita. Que as pessoas consigam transformar também naquele estado de convivência. Né? Com essa sensação que Inhotim dá, que o Ibirapuera nos oferece. Exatamente. Isso é deslumbrante. É o que a gente acredita muito, assim. E aí a gente continua seguindo nossa viagem, passa em Trancoso. Vocês já fizeram um trabalho na Casa das Festas. E vamos continuar. E o que vocês estão pensando para Trancoso? A gente precisa, de fato, levar o nativo, devolver o nativo de Trancoso para o seu espaço de apogeu. Né? E isso tem que ser um compromisso. Né? A Casa das Festas é extremamente importante. O único lugar onde o nativo ainda consegue se reconhecer, né, naquele cenário todo que é o quadrado, mas é necessário que a gente fortaleça. A gente, inclusive, vou ter até uma reunião ainda, quer dizer, quando o programa acontecer, essa reunião já vai ter acontecido. Para que a gente comece a formalizar essas necessidades da Casa das Festas. Quem manda ali é o nativo cultural. E ele tem que ser visto, revisto e reconhecido. Né? Ali precisa, de fato, se transformar numa grande galeria, precisa ser autossuficiente, porque a gente tem as festas culturais, as festas de São Brás, as festas de São Sebastião, que são extremamente importantes para a vida cultural e para a essência de Trancoso. Então, além dela ser uma galeria, além dela ser uma escola, ela precisa ser autossuficiente nesse sentido. E a gente consegue fazer isso, porque a gente está num dos cenários mais caros do planeta. Claro. Né? E a oficialização do nativo ali dentro. Seu Fro, Zé Barbudo e tantos outros que ainda fazem, né? Porque esse povo não morre. Esse povo não morre nunca. Né? Não morre. Tem que ter essa homenagem e essa referência para que o próprio turista perceba o quanto que Trancoso é forte e bonito, além de suas praias, além de sua paisagem. Sem dúvida. Porque a essência cultural de Trancoso é emocionante. Né?
a simbologia dos mastros, as grandes festas populares e toda aquela amálgama de artistas que tem ali, né? Que coisa bonita aqui. E a Casa das Festas tem que ser essa gestora, né? Deve ser essa gestora. Especialmente a gestora do seu nativo. Do seu nativo. A gente ainda não tem, mas a gente pretende colocar os nossos jovens para ensinar, para aprender o samba de couro. Sim. Né? Que é uma marca fundamental de Porto Seguro, assim como o samba indígena, que eu não conheço em outro lugar do Brasil, né? Só aqui em Porto Seguro. Mas o samba de couro, para que ele não venha a ser diluído, né? Para que ele não venha a ser perdido, porque uma vez que a gente perde um monumento como esse, que é o samba de couro, a gente se perde também. Com certeza, perde um fragmento importantíssimo da história. E aí você fez também esse panorama geral de Trancoso. E eu queria te perguntar de Caraíva também, o que você tem imaginado? Caraíva, eu acho que há muitos anos a Caraíva não vivencia a possibilidade de ter uma escola nova, né? A escola está sendo erguida, né? A biblioteca, por enquanto, se transformou em salas por conta da necessidade, mas a gente vai fazer o máximo possível para transformar a biblioteca num centro de cultura em Caraíva. Legal. Um centro cultural em Caraíva. Além de biblioteca. Que é outro lugar também com uma história fenomenal. História fantástica. Que coisa bonita. Caraíva, inclusive, que chegou a ter um desenvolvimento econômico maior que Trancoso, que Arraial. E aí falavam que era o único lugar que tinha iluminação nas ruas, que tinha sapateiro, que tinha um monte de ofício que só tinha lá, e que até tem uns recortes do Jornal de Porto Seguro, de 1914, que fala negócios que só existiam lá. Tem um armarinho que era do seu Algesiro Moura, que ficava só tinha em Caraíva e em Porto Seguro. Bacana. Então, você tinha esse desenvolvimento econômico por conta da madeira ali naquela região de Caraíva muito forte. E essa história também, quem vai para Caraíva hoje não tem a menor ideia do que acontece, assim. E a importância da gente contar isso num lugar que tem uma dificuldade, inclusive até geográfica, para contar essas histórias, porque Caraíva está naquela pressão urbanística difícil, com uma série de outras dificuldades de outras pastas da gestão pública que precisam ver o que vão fazer. E aí a gente vai falar de Vale Verde também, que eu queria que você comentasse um pouco também de Vale Verde, que é um outro lugar historicamente importantíssimo. Historicamente importante, de uma beleza plástica incrível, né? Com um clima totalmente diferente. Clima mesmo, no sentido de clima mesmo. Literalmente. Com um clima super agradável, que, né, a gente sai de Porto Seguro, 20 minutos depois a gente está com pelo menos 3 graus a menos que Porto Seguro. Isso já é fantástico. Um lugar que, de fato, teve o seu apogeu e sua salvaguarda extremamente forte, né? Porque vale o primeiro cartório e etc., talvez a primeira paróquia do Brasil, enfim. E que tem uma história ainda tão latente. Primeiro da tapioca, que é fantástica, né? A gastronomia de Vale Verde, as cachaças de Vale Verde, as festas tradicionais, as festas culturais de Vale Verde. E, para nossa alegria, acabamos de descobrir as ruínas da primeira igreja lá no Quadrado. Que é do lado oposto da atual. Todo mundo fala, né? Que tinha uma que ficava do outro lado. Que nos deixou assim, tão felizes. Vamos tentar recompor isso, né? O próprio Quadrado de Vale Verde, que a própria população, né, veio com uma proposta incrível do fechamento do quadrado e da revitalização do casario, da iluminação cênica. E nada do que ele merece. Nada do que ele não mereça. Né? Sim, Vale Verde é um lugar especial e tenho certeza que vai dar ainda muita alegria ao turismo de Porto Seguro. Sim. Por conta de toda essa beleza e força. E o que é mais interessante, uma população com esse apetite. Sim. Né? Com esse sangue no olho. Eu acho que a população de Vale Verde... fazer. Porque eu acho que Vale Verde não sofreu tanto esse processo de gentrificação que viveram esses outros núcleos que o turismo chegou muito forte, e consequentemente muita gente vem para morar, abre seus negócios e empurra a população local para a periferia. E aí você...
no Vale Verde você ainda tem gente ali que está ali na mesma casa e isso dilui um pouco, né, nos outros lugares. Então talvez acho que esse seja um aspecto também que faça com que a população de Vale Verde tenha esse comportamento mais ativo nessa defesa, né? E quando você chega num lugar onde as pessoas querem a sua presença e que o seu trabalho vai ser desenvolvido junto com elas, porque elas já estão esperando por isso, sabe? Esse sangue no olho, esse apetite mesmo, essa gana, isso é fantástico. E eu sinto muito isso em Vale Verde, né? Porque ainda é o único lugar, de todos esses destinos que Porto Seguro tem, essa coisa polivalente, tão miscigenada e bonita, é o único lugar que o turismo ainda não chegou com essa força. Com essa força, né? Com essa força. E que bom, porque a gente dá tempo da gente lapidar aquela joia, né? Para quando ele de fato chegar, encontrar já uma cidade preparada com todo esse fortalecimento. E aí eu queria que você falasse também sobre qual é o pensamento da Secretaria de Cultura relacionado à questão dos povos tradicionais e as aldeias indígenas. Sim. O que está sendo pensado, porque a gente também, isso é um aspecto fundamental, a gente até conversava esses dias, assim, o quanto que falta na nossa cidade referência relacionada à resistência indígena, que é ao longo de séculos, porque quando você vai fazer essa análise histórica dos documentos, dos jesuítas e de todo mundo, essa região ela era muito difícil, porque o gentil bravio não deixava, né, a forma como eles se referiam aos indígenas. Então o que a gente tem, na verdade, é uma história de uma resistência indígena fortíssima. Quando a gente fala dos nossos povos originários, não há tradução melhor do que resistência. Né? Porque resistência a gente sabe muito bem de todas essas páginas da história, né? Com as tentativas da escravização e etc, da exploração. O Fogo de 51, que foi... E lógico que eu entendi que né? Todo esse pensamento que a gente falou, dividiu geograficamente, eles estão sempre incluídos em todos esses processos. Mas o que está sendo pensado também nesse aspecto aldeias A gente pretende lançar muito em breve, que é a concepção dos documentários, especialmente, que vai se chamar Sabores e Saberes. Né? Sabores e Saberes é um documentário que vai envolver especialmente os povos originários e tradicionais, com seus sabores e saberes. Legal. Extremamente importante, inclusive, para que isso vire, de fato, um documento expressivo da resistência, junto com os seus sabores, que é toda a sua gastronomia, e o envolvimento que se tem a gastronomia com a sua religião, com o seu dia a dia, né? O respeito que se tem àquela alimentação em comunhão, e o quanto que isso a gente pode aprender. Claro. Né? E toda essa tradicionalidade ancestral que a gente não pode perder de jeito nenhum. Porque ela vai também desvendar um outro Porto Seguro. Né? E, sobretudo, a gente não pode pensar em toda a ampliação do campo museológico de Porto Seguro sem pensarmos nas ocas de memória. Se a gente conseguir, junto com os nossos povos tradicionais, e que eu tenho certeza que nós vamos avançar nisso muito em breve, começar a avançar muito em breve em relação a esse projeto, que é o projeto da Oca de Memória nas aldeias. Isso é muito legal. Muito importante. Né? Existem já aldeias com cenários incríveis, né? Já prontas. Já prontas. E todo aquele circuito é um circuito histórico. Mas é necessária a oficialização dele. Né? E quando se trata de oficialização, é pior ainda. Porque Porto Seguro não há nada a nível oficial. A gente precisa estar criando não apenas os novos, mas a identidade dos antigos. todo esse universo jurídico é pueril, é inexistente. O Museu de Porto Seguro nem registro no IBRAM tem. Que é o Registro Geral de Museus do Brasil. Né, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Então isso é um outro problema, que a gente está correndo contra o tempo para que as coisas aconteçam com mais rapidez, mas é lógico que os processos não são tão rápidos assim. Claro. Né? Eles não caminham com a velocidade dos nossos desejos. Sim. Existe uma máquina pública que ainda tem um nível de burocracia alto e etc. E a manivela gira
conforme conforme o avanço dessa burocracia. Então, a gente tem, de fato, ainda muita coisa. Que bom. Que bom que a gente ainda tem, de fato, muita coisa. É o que você falou, tem muita fazer. história a se desvendar nesse processo. E aí eu queria, por fim, fazer uma pergunta também sobre a cultura preta. O que tem sido pensado também relacionado a isso? Que outro aspecto, que você até fez um comentário uma vez, você falou da quantidade de terreiros. Muitos terreiros. Né? Quantos tem aqui que são, acho que você falou que são quantos aproximadamente? Aproximadamente 120 terreiros. Olha só. Mas contando com terreiros, casas de oração e quartos de santo. Né? A gente vai passar pelo novo processo da Lei Paulo Gustavo, que é praticamente o mesmo processo da Lei Aldir Blanc. Muito legal. Que vai ser muito interessante para esses projetos, especialmente os projetos pequenos, que têm dificuldade de visualização, até porque a gente ainda tem uma pirâmide um pouco invertida. Né? Ou seja, os projetos menores, que deveriam ter um acesso mais facilitado, são os mais difíceis. Enquanto os projetos maiores, que já têm uma visibilidade extraordinária, são mais fáceis de acesso. Sim. Essa pirâmide tem que ser invertida. Claro. Né? Essa pirâmide tem que ser obrigatoriamente invertida, porque a cultura tem que chegar, esse recurso tem que chegar para quem realmente não tem, para quem realmente precisa. Né? Então, a gente vai passar por um novo mapeamento. Esse mapeamento tem que nos conduzir, de fato, a um grande projeto de unificação, de fortalecimento de todas as religiões de matriz africana. É extremamente importante, por conta de todo o valor histórico, por conta de toda a beleza plástica que gere, e por conta também da manutenção dessa escola ancestral. Sim. Né? Mas eu preciso pensar não sozinho, preciso pensar junto com eles, preciso pensar com os terreiros. Eu preciso pensar junto com outras secretarias. Claro que a gente tem que fazer um aspecto de secretarias integradas, porque são várias necessidades que eles têm, mas, sobretudo, pensarmos juntos. É grandioso demais para uma pessoa apenas pensar. É necessário que as religiões se unifiquem para que se fortaleça. Claro. E é necessário que esse projeto seja compartilhado e efetuado, construído, né, a 8, 15, 20, 30, 50 mãos. Porque senão a gente não consegue avançar. Sim. Herculano, a gente tem, se deixar a gente fica falando 1 milhão de coisas aqui, porque não para, mas eu queria primeiro te agradecer pela disponibilidade de estar aqui para poder explicar um pouquinho, falar um pouco sobre todo o trabalho que tem sido desenvolvido. Eu sei que não é só isso, né? Já teve um monte de coisa sendo declarado patrimônio, tem todo esse trabalho. Isso é bom, né? Isso é bom pra caramba, e tem toda essa ideia que a gente vem acompanhando, e sempre que eu posso eu também mando para você algumas ideias, e a gente tem essa possibilidade e essa abertura também de trocar essas informações. Eu queria que antes da gente encerrar, você só falasse sobre a cor das igrejas, que eu acho que isso foi uma coisa tão legal e acabou ficando de fora da nossa conversa aqui. Mesmo, foi mesmo. Foi um processo muito bonito. Pra gente encerrar a nossa conversa falando um pouquinho sobre a pintura das nossas igrejas. Isso foi uma parceria técnica com o IFAM, né? Porque nós estávamos com a necessidade de pintura e vamos ter essa necessidade sempre, né? A pintura é conservação, é preservação. Então, ela sempre vai passar por esse processo, pelo menos 2 ou 3 vezes ao ano. E houve essa sugestão, né, em reunião, para que a gente fizesse essa pesquisa, para que de fato descobríssemos quais são as cores originais. Né? Chegar na cor real que a igreja tinha lá, exatamente, quando ela foi pensada e executada. Muitas dessas igrejas eram pintadas, e esse tom era derivação de suas pedrarias. Né? Do próprio barro. Por exemplo, Ouro Preto tem uma cor que se chama amarelo ouro pretano, que só em Ouro Preto tem aquela rocha que extrai uma tonalidade X, que é um amarelo meio voltado para mostarda e etc, e que se chama amarelo ouro pretano, e que muitas das igrejas têm essa camada pictórica. É bonito isso. Sim. E aqui a gente teve esse cuidado também. Vamos tentar devolver a originalidade dessa camada, dessas cores, né? desse universo da policromia. Foi possível chegar então também Foi possível chegar. Nós temos alguns resquícios dessa tinta dentro da própria igreja da Pena. Nós fizemos essa comparação com esse material orgânico, né? Que tem aqui em Porto Seguro. Algumas pessoas também relataram e etc. E especialmente a técnica básica que o IFAM nos ofereceu, que foi
a proximidade desse tom de tinta com a cantaria da porta da igreja, que é aquela pedraria, aquele adorno que fica, que contorna a porta, né? Uhum. Então chegamos a essa tonalidade, depois de 5 testes, essa tinta vem de São Paulo, porque é uma tinta mineral, Uhum. e nós que fizemos esse tom, Uhum. né? Ele é tão especial que nós que fizemos esse tom, enviamos para a empresa catalogou com o nome de Cidade Histórica Porto Seguro que a gente solicitou, até para facilitar as nossas compras, e ela certamente vai virar uma grande marca, né? Uma grande marca para todos os outros monumentos que são tom base, que são históricos e etc. E ficou muito charmoso. Que bom, que bacana. Eu tô doido para ver o resultado final, que eu quero lá para poder ver como ficou. Ela a Nossa Senhora da Pena tá toda prontinha com ela já, né? Tá toda pronta. Até aceleramos um pouco por conta da proximidade da festa, né? Que está sendo uma festa muito bonita, é uma festa muito delicada, especial, emocionante. Sim. Né? E com o cenário praticamente pronto lá. Maravilha. Herculano, mais uma vez eu queria te agradecer demais. Obrigado pela sua presença aqui. Sempre que quiser, o Genipapo está de portas abertas. Eu acho muito bacana essa possibilidade da gente ter essa interação e mostrar para as pessoas o que tem sido feito e que as pessoas possam acompanhar, e também abre sempre essa possibilidade para que as pessoas participem. Eu acho que isso é o mais importante. Extremamente importante. Né? Extremamente a gente fala importante. de cultura. E a gente que agradece, é sempre um orgulho estar falando de cultura, né, para uma cidade tão forte culturalmente, tão expressiva, e que precisa desenvolver tanto esse lado, né, esse lado da sua sensibilidade, porque é o que mais mostra a profundidade e a beleza da sensibilidade de Porto Seguro. A gente só tem a agradecer. Maravilha, eu que agradeço. Show de bola. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar também o sininho, de nos seguir nas redes sociais, @GenipapoStúdio. E também estamos nas plataformas de áudio, na Anchor, na Spotify e na Apple Podcasts. Lembrando mais uma vez que aqui embaixo está o cupom de desconto para quem quer comer pizza com 15% de desconto. Não perca essa oportunidade. Aproveita aí, hoje domingo, você tem essa oportunidade de poder comer uma pizza com esse cupom de desconto. Beleza? Gente, um abraço, até a próxima.